Bom, agora vamos estudar o código-fonte da tela requisição interna grid, tá? Então aqui no pacote com T2TI-RP controle de estoque cliente, eu tenho aqui a classe requisição interna grid. Bom, aqui nessa classe em requisição interna grid, eu tenho alguns botões, né? Um insert button, um delete button, um reload button e também um navbar, tá? Uma barra de navegação. Todos esses botões estão vinculados aqui a esta grid. Esta grid ela está vinculada ao VO requisição interna cabeçalho VO, tá? Lá do pacote com.t2TIRP.controleestoque.java. Aqui no código fonte, nós aqui no construtor dessa classe, né, dessa tela, nós recebemos como parâmetro o controller dessa grid, tá? Que no caso é requisição interna grid controller. Ok? Ela está no mesmo pacote aqui da tela requisição interna grid. Aqui logo no construtor nós definimos o controller da grid, também o grid data locator, tá? Esses dois atributos são definidos aqui pela requisição interna grid controller. E temos aqui também o método getGrid1 que retorna a grid control 1, ok? Bom, então vamos analisar aqui o código fonte desse controller. Então aqui no controller requisição interna grid controller, nós definimos que o nome da ação lá do servidor é o requisição interna grid action, tá? Então vamos abrir aqui essa classe lá do lado do servidor, que é o requisição interna grid action, ok? Nós temos aqui a definição do nome dessa grid. Temos aqui o método execute command, que ele é padrão, né, para todas as actions aqui. Primeiro nós vamos identificar qual ação será executada. Logo após nós temos a execução dos métodos, tá? Então aqui no método load data, como nós já vimos anteriormente em outros controles, definimos a ação e realizamos a requisição para o servidor. Então aqui no servidor, nós iremos buscar todas as requisições internas que estão cadastradas no sistema, tá? Então nós utilizamos aqui o método hibernate utils.get block from query, tá? E retornamos esses dados lá para a aplicação que realizou essa requisição. Temos aqui também o método before insert grid, tá? Então, quando o usuário clicar aqui no botão de insert, será executado aqui esse método before insert grid. Ao executar esse método, nós iremos instanciar aqui a classe requisição interna detalhe controller, tá? Ou seja, será mostrado então a tela requisição interna detalhe, tá? Para que o usuário realize uma nova requisição interna. E retornamos aí false para que a grid, né, no caso retornando falso ao clicar no botão de insert, a grid não vai entrar no modo de inserção, ok? Ele vai abrir ali a tela de detalhe para que sejam inseridos os dados na tela de detalhe. O método double click, da mesma forma que nós vimos em outras grids, ele vai buscar a requisição interna que o usuário está selecionando, né? Vai abrir a tela, instanciando aqui a tela detalhe, né? Ele vai abrir a tela detalhe realizando uma instância aqui da classe requisição interna detalhe controller, tá? Então ele vai mostrar os detalhes dessa requisição interna, ok? Temos aqui também o método delete records, tá? Nesse método delete records nós definimos aqui primeiramente alguns atributos, tá? A ação, no caso aqui a ação a ser executada, que no caso é uma ação de delete, e os objetos que serão excluídos, tá? Logo depois nós criamos aqui um grid params e realizamos a requisição lá para o servidor. Então, ao realizar essa requisição para o servidor, foi identificado aqui que é uma ação de delete, tá? Então, o sistema vai buscar os objetos que a aplicação cliente solicitou a exclusão. Vai ser aberta aí uma sessão com Hibernate
e através de um laço nós iremos buscar primeiramente, né, os itens que estão vinculados a essa requisição e excluí-los. Tá? Então, primeiro nós vamos excluir os itens que fazem parte daquela requisição, ok? E logo depois nós excluímos a requisição, tá? E retornamos aí com a resposta lá para a aplicação que realizou essa requisição, ok? Bom, então esse é o código-fonte aqui da tela requisição interna grid, tá? No próximo vídeo nós iremos analisar o código-fonte da tela requisição interna detalhe.